Olá, você! Chegando com mais uma edição do PB Desporto neste sábado, 18 de maio de 2024. Essa edição contando com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, e Fernando César, em Curitiba, no Paraná. Eu, Antônio Júnior, direto aqui de Gandra, região do Porto, norte de Portugal. Nessa edição do PB Desporto, a gente vai discutir a questão do Gabigol, né? Como todos foi aí noticiado, né? Nas redes sociais, na mídia de um modo geral, o fato, mais um, né? Envolvendo o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, que numa reunião com amigos, ali no momento de folga, em sua casa, foi fotografado usando uma camisa do Corinthians. E, pasme, né? Estava do lado dele, além de alguns amigos, né? Inclusive esse que tirou a foto e viralizou nas redes sociais, um supervisor do Flamengo. Um supervisor do Flamengo, supervisor, né? Do clube, enfim. E logo, claro, foi notícia, né? Nessa sexta-feira, em toda a mídia. E a gente vai discutir aqui essa questão, não apenas do Gabigol utilizando uma camisa, mas colocando todo o histórico que envolve o jogador nos últimos anos, após um período que ele foi muito importante no Flamengo, fazendo gols decisivos em finais, né? Grandes finais aí, como a Libertadores, em 2019 com Jesus, aquele time fantástico, enfim. Mas há um ano e meio já o Gabigol, né? Não vem jogando absolutamente nada. Teve essa questão aí que ele recusou fazer o exame do doping, enfim. O Flamengo entrou, né, com o processo, enfim, para o Gabigol voltar a jogar, com efeito suspensivo, voltou a jogar, já fez 3 jogos, abaixo da média também. E aí eu vou colocar tudo isso agora, começando, em primeiro lugar, por essa questão do Gabigol utilizar uma camisa do Corinthians. É bom citar aqui, né, também para todos que estão assistindo esse nosso PB Desporto, essa edição, que no começo do ano já houve aquele namorico ali entre Corinthians e Gabigol, né? Enfim, houve aquele interesse, e agora veio essa questão. Vou começar contigo. Aí no Rio de Janeiro, o Antônio Manuel Góes, mais um caso envolvendo o Gabigol. Já temos, inclusive, as últimas informações que o Flamengo, além da multa, vai retirar a camisa 10 do Gabigol, né, camisa que pertenceu a Zico, sobretudo, né, o maior ídolo da história do clube. E aí, Antônio Manuel Góes, queria uma primeira análise sua, a gente vai discutir isso aí durante esse programa, mas um início para falar desse caso. Um abraço. Um abraço, Júnior, Fernando, amigos ligados nesta edição extra do PB Desporto. Também tem um caso que abalou geral, não poderia deixar de ser, né? Vamos lá. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele foi fotografado em sua casa, em seus domínios, numa reunião reservada com alguns parças, né, para usar a terminologia que é repetida a exaustão sobre o Neymar, de quem também o Gabigol se tornou um parça. Namorou até a irmã do Neymar, mas isso é outra questão. Vê bem, numa reunião, segundo ele, para comemorar a vitória do Flamengo à noite, né, ou no dia seguinte, né, sei lá, não interessa. Dia seguinte. A verdade é o seguinte, na mansão dele, exatamente numa mansão que ele comprou por conta dos altos salários do Flamengo. Alguém dirá, sim, mas se não fosse ele, o Flamengo, não, se não fosse ele, não. Se não fosse o time do Flamengo, se não fosse Jorge Jesus. Porque passa a impressão que o Flamengo ganhou tudo por conta de Gabigol. Foi Gabigol o salvador da pátria? Não. Na verdade, isso não é verdade. É um conjunto, futebol é coletivo. É engraçado, Júnior e Fernando. Em 1981, em dezembro, no jogo lá no Japão, o Nunes fez os 3 gols do Flamengo nos 3-0 contra o Liverpool. Nem assim, alguém disse que ele estava acima do Zico. Não houve isso, né? Foi comemorado pelos 3 gols, mas no conjunto o nome era o nome do Zico. Claro, além dos outros, Leandro, Júnior, Andrade, Adílio, Lica, etc. E tal. Todo aquele timaço.
Mas passa a impressão de que, bem, essa comemoração, os 2 gols da Libertadores contra o River, lá em Peru, em Lima, no Peru, só falam no Gabigol. É o Gabigol, é como se fosse Gabigol e mais 11 figurantes. Não é verdade. Né? Até porque, tecnicamente, não é ele, nunca foi ele o melhor jogador do Flamengo. A verdade é essa. Mas tudo bem, está aí para fazer gol, tanto com o nome de Gabigol. Né? Mas a questão é o seguinte: estava em sua casa, com seus amigos, entre os quais alguns funcionários, não apenas um, Júlio, apenas além do supervisor alguns Marcinho, funcionários, exato. Do Flamengo. Agora, um detalhe: por que não havia nenhum jogador do Flamengo? É um detalhe que eu vou começar aqui a esmiuçar. Sabe por quê? Vou falar baixinho para que só a gente ouça. Porque ele está há muito tempo isolado do elenco do Flamengo, a informação que já vazou. Isso inclusive, por conta da série de questões que ele provocou no Flamengo, questões extracampo, e essa última da negativa para se submeter ao exame antidoping em abril do ano passado, né, em que ele já não vinha jogando absolutamente nada daquilo que era esperado de Gabigol. O que acontece? Estava lá. Agora, bem, dentro de sua casa, se ele dissesse assim: olha, estou aqui na minha casa, ninguém vai usar celular. É o direito dele, ninguém usa celular. Aí ele poderia botar a camisa que ele quisesse e tal, mas não. Foi fotografado. Então você levanta a série de hipóteses. Isso foi alguém, foi um escondido lá, o povo tirou a foto. Na minha cabeça, caso pensado. É bem claro, não precisa você ser psicólogo, ser protágono. Não, é o seguinte: Gabigol está numa fase tentando forçar a sua renovação. Vocês sabem quanto é que Gabigol está pedindo? Vê bem, coisa extra, nunca vi em lugar nenhum. Ele é jogador do Flamengo, está pedindo 7 milhões e 500 mil euros como espécie de luva para renovar com o Flamengo. Ele tem alguma condição nesse momento de exigir nada para renovar com o Flamengo? O que ele apresentou no futebol do ano passado para cá? A verdade é essa. Então, se o Flamengo tem o direito, inclusive, de barganhar, não, eu vou renovar com você, mas só botando, vou até baixar o seu salário. Direito no Flamengo, é outra parte. O que acontece? Essa foto vazou, na minha, eu só não, e vários aí que estão opinando, temos a opinião, que é o seguinte: o Gabigol fez isso de caso pensado. Né? E outra coisa, vejam bem, no primeiro momento, o seu empresário, acordado na madrugada, tal, disse: não, isso é uma foto, isso foi uma montagem, não sei o que e tal. Já foi como o Flamengo caiu em campo e hoje há 1000 especialistas provaram que não, a foto é verdadeira. A foto é verdadeira. Não houve nada, já vários se pronunciaram, já anunciaram. Aí o Flamengo, então, adotou. O Flamengo disse: a foto é a palavra do Flamengo. A foto é verdadeira. Pronto. O que acontece? Mas acontece que o Gabigol, ele forçou, inclusive, o seu empresário a continuar dizendo que a foto que é mentira. Que não houve, em primeiro lugar, que não houve a foto. Bem, contra fatos não há argumentos, né? A foto foi colocada bem nítida. Começaram a dizer: não, mas a logomarca não aparece. Claro que no ambiente daquele, meio sombrio. A logomarca numa camisa preta que o Corinthians lançou agora na sua campanha antirracista, né? Uma camisa que é tom sobre tom, mas imagina um cinza no meio do preto, naquela posição, quase que não aparece. Mas você olhando, você aumentando o zoom na imagem... Aparece o escuro. Claro, lógico, isso não vamos nem perder tempo para analisar isso. Então o que acontece? Claro, eu vou direto agora para a torcida. Júnior Fernando, a torcida que abraçou o Gabigol, no meu entendimento, indevidamente. Porque ele foi punido por um erro grave dele, uma desobediência. A autoridade maior ali naquele momento os prepostos da Comissão Antidopagem, eles é que mandam. Eles têm autoridade para ir a qualquer clube, dar qualquer incerta. E jogador tal, quero fulano e tal, vem aqui agora. E vê bem, naquela época, em abril do passado, o Gabigol não se retirou. O Flamengo também errou. Porque o Flamengo tinha a ordem do Flamengo. Chega lá, o Tite. O Tite não era Tite, não. Que Tite? Sei lá quem era, nem lembro mais. Paulo Souza, parece, né? Tal. Bem,
Não, que Paulo Souza, vai lá para trás. Era ainda Abril, era Vitor Pereira ou já era o Sampaoli? Por aí, não interessa. Ele não saiu do treino, continua a treinar. E o pessoal do antidoping ficou lá, os dirigentes do Flamengo, provavelmente no meio o Marcos Braz, ficaram dando a assistência aos caras lá, conversando, enrolando, no popular, enrolando, enquanto o Gabigol saía lá. Mas ele tinha que sair na hora. É para isso que fazem essa incerta. Vão lá, de repente, para pegar o cara assim, né, no contrapé. Tem que ser assim. É assim para todo mundo. Em qualquer lugar do mundo. O que acontece? O Gabigol, simplesmente o Gabigol saiu do treino, foi tomar banho, foi almoçar lá no CT. Depois de almoçar, e os caras ficaram esperando pacientemente com a sua arapuca armada lá, os frasquinhos, tal. Inclusive, eles já haviam apanhado o material, a urina de 2 outros jogadores que os nomes ficaram, a partir daí, com o problema do Gabigol, irrelevantes. Não foram só atrás do Gabigol. É uma praxe, eles apanham o material de 3 jogadores, por onde eles passam. Resultado. Gabigol chegou, foi direto, ele já sabia, foi direto, ele já é habitué, né? Então ele foi direto lá, viu o frasquinho com o nome dele, correu lá, isso os caras estão conversando, de repente o delegado saiu correndo atrás dele, que ele não pode fazer isso. Quem leva o recipiente é o delegado, vai ao banheiro, claro, vai ao banheiro, e sabe que há pessoas que têm condição de ir para a micção com presença, mas o cara ficava na porta ali, lógico, prerrogativa dele, enquanto ele está lá, que é exatamente para evitar qualquer mínimo, qualquer fraude. O cara pode chegar para um lá, levar outra urina de alguém e colocar no lugar. Claro. O que acontece? Ele foi, ele voltou, pegou, ele mesmo, e os caras lá de luva, né? Ele com a luva, ele colocou a tampa, não era para ele tampar, ele sabe, ele conhece o procedimento, já fez várias vezes. Resultado. E pegou o cara, correu para cá, não entregou o cara, não, jogou lá, em cima da mesa e se mandou. Isso que eu estou narrando aqui. A gente vai. O que aconteceu? Isso daí gerou o que gerou. Uma tentativa de fraude. Foi caracterizada isso. E por 4-3, alguns disseram que não era bem assim, mas foi 4-3, venceu. A maioria venceu, ele foi punido. 2 anos. Bem, a torcida, tem um momento que a torcida ficou abraçando ainda, na arquibancada, Outro detalhe. Dirigentes do Flamengo foram visitar, inclusive o Tite, o pessoal da comissão técnica, visitaram o Gabigol. Na minha opinião, não deveriam ter visitado, porque ele estava de contrato suspenso pelo Flamengo, não poderia nem ir ao CT do Flamengo. O que acontece? Foi o Marcos Braz, foi lá também visitá-lo, acarinhá-lo, tal. Não poderiam. Ele era um réu, ele estava cumprindo pena. Você vai lá dizer, meu filhinho, e tenha paciência, o tempo vai passar, cumpra a sua pena, tal, e nós estamos aqui à sua disposição, tal. Bem, o Flamengo colocou, e coitadinho, o Gabigol, o Fernando e o Júnior, é pobrezinho, né? Não poderia contratar. Ele tem uma academia na casa dele, ele mora numa mansão de 900 metros quadrados, comprados, claro, o dinheiro é dele, ele compra o que ele quiser. Na Barra da Tijuca, Júnior, sabe onde é a mansão dele? Você sabe, vou dizer agora. Naquele clube, naquele antigo Fazenda Clube Marapedi, do qual, no início, nos anos 70, seu pai, Antônio Manuel Góes, comprou um título, lembra disso? Claro, você lembra. Claro, fui lá, várias vezes. Fazenda Marapedi. E com o tempo, sabe, Fernando, era um condomínio grande, tinha até Vila Hípica e tal, mas eu comprei. Apareceu lá no Banco do Brasil, Botafogo, alguns colegas compraram, eu comprei também e tal. Né? Resultado. Só que com o tempo, ficou inviável se comparecer lá, porque os custos de manutenção, eram muito grandes, eu acabei repassando esse título lá, lógico, né? Era preciso ter muita bala na agulha, né? E realmente cresceu esse condomínio no clube e tal, virou um clube de rico, e hoje em dia é um condomínio fechado lá, e ele comprou essa casa de 900 metros quadrados, que tem exatamente, só para vocês, vou dizer só para ilustrar aqui, essa tem 5 suítes, uma sauna a vapor, uma piscina aquecida, espaço gourmet, adega climatizada, um cinema, escritório e 3 andares.
O último deles dedicado a um grande salão de jogos, que é o que ele gosta, né? Lógico, é o direito dele, a casa dele. O espaço é personalizado, com grafites dos ídolos do Gabigol. Quais são? Pelé e Ayrton Senna. E, lógico, a própria imagem dele, né, tal, com a legenda embaixo, predestinado. Pois é. E, de passagem, não tem nenhuma referência lá ao maior ídolo do Flamengo, que ele não chega aos pés, nunca vai chegar. Ele pode viver 1000 gerações, que se chama Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Claro. E daí, então, posto isso, a gente vai... Para concluir essa parte, o que acontece agora, Júlio, isso que fala aí, é a sequência de uma série de fatos, entre eles aquele lá, que vou citar agora para encerrar, quando, em plena pandemia, em agosto de 2021, não, por aí, não interessa o mês, ele foi flagrado e detido em São Paulo, num cassino clandestino, com mais de 200 pessoas. Inclusive, as pessoas não foram presas, o delegado disse, eram para ser presas, todos presos, por causa da pandemia. O cara não ia juntar, ia aumentar a questão da contaminação e tal, então já era uma orientação geral, oficial, né, para você, então... Fizeram citação, todos assinaram o termo de compromisso, tal, para depois comparecerem, responderem e tal, pronto. Aí ninguém foi preso por isso. E ele se escondeu pateticamente debaixo da mesa para não ser preso. Você é o Gabigol, vem cá, Gabigol. E levaram todos, claro. Então, o que eu quero dizer, que isso que aconteceu agora, para mim não foi novidade. Por mais que tenha chocado todo mundo, não é novidade. Esse é o Gabigol. Gabigol que não tem a relação com a maioria esmagadora do atual elenco do Flamengo. Não tem. E nesse evento da casa dele, não tinha ninguém do time do Flamengo, podia chamar, um solteiro, tal, com o Gagal, e na casa dele, onde ele mora com o pai, a mãe e a irmã. Né? Então, outra coisa, mais um ato do Gabigol, é prejudicial à imagem dele, jogador que recebeu, até hoje, é o jogador que mais cartões amarelos desde 2019, e recebeu até aqui no futebol brasileiro. Veja bem, ele deu um banho em Felipe Melo, um banho em Kahneman, que são criancinhas para ele, e ele é um atacante, e o Kahneman e o Felipe Melo são zagueiros, e até você espera que o zagueiro seja rígido lá, um cartão até vermelho e tal. Gabigol é o líder absoluto. Veja bem, o prejuízo que ele deu ao Flamengo com essa camisa, a marca, não apareceu propaganda, precisa. Tanto é verdade que a própria Nike, da sua loja, já colocou lá uma imagem e tal, com assim, a camisa de costa, assim, Gabigol 10. E claro, é tirar um sarro, né? É uma meme, né? Claro. Né? Então, vê bem, o que? Na minha opinião, Gabigol não deveria mais nem vestir a camisa do Flamengo. É a opinião minha, não, de outro. Legal, vai continuar. Tá bom, tá bom. A medida, para terminar mesmo, a camisa 10 dele, nos jogos da Libertadores, não pode haver mudança. Das demais competições, não. Por causa da regra não pode. Só se ele fosse substituído por outro jogador, contratado pelo Flamengo, que recebesse a mesma camisa dele. Enfim, eu quero dizer, foi um grande erro o Flamengo passar a mão na cabeça por tudo que ele já tinha feito e entregar a camisa 10, a camisa símbolo do Flamengo do Zico, e os prejuízos advindos desse buchicho todo para o Flamengo. Bem, o Flamengo tem um patrocinador master hoje, que é uma dessas casas de apostas, e o Corinthians tem outra. E não precisa mais falar nada, não é? Não falar mais nada. Essa é a realidade do Gabigol. Então, o resto a gente vai destrinchar. Tá legal. Então, o Manuel já fez uma geral, né? Falou todos os fatos relacionados ao Gabigol. Agora eu vou ouvir o Fernando, né? Para a gente depois concluir o programa. Fernando, agora, né? O Manuel citou vários episódios, mas eu quero saber o seguinte de você. Essa situação, toda a mídia está abordando isso, né? E não é de se esperar, não é nenhuma surpresa, na verdade, que mesmo com uma direção, né, do Flamengo omissa, que sempre passou a mão no Gabigol, né, nos erros do Gabigol, que são inúmeros, mas que agora teria chegado, essa foi a gota d'água, além dessa punição, né,
tudo se encaminha para o Gabigol não renovar o contrato com o Flamengo, até porque, né, o Gabigol, mesmo com todos essas atitudes insanas, né, de um jogador que não é profissional, ainda conseguia ser ídolo, né, da torcida. A gente viu aí nos últimos jogos, a torcida gritando Gabigol e tudo mais tal, mas bastou uma ação dela, a torcida ela não perdoa, né? Vestiu a camisa do Corinthians e nas redes sociais o que choveu, eu mesmo vi, fui checar, choveu vários ataques ao jogador, pedindo para ele ir embora, que ele traiu o Flamengo, que ele não é mais, que ninguém aceita mais ele no Flamengo, ou seja, uma revolta total. Não é só para a gente seguir, né? Uma revolta total. E, como ele citou, como o Antônio Manuel citou, Fernando, os próprios jogadores, que depois dessa foi a gota d'água. Eu quero lhe ouvir. Gabigol está com os dias de fato contados no Flamengo? Pois não, Júnior, um abraço para você, para o Antônio Manuel, para os amigos que acompanham aqui o PB Desporto. Existem duas situações que, ao meu ver, precisam ser separadas. Como bem citou o Antônio Manuel, é o caso do doping, né, da forma como ele se comportou totalmente errada. Ali ele deu prova achando ele, Gabigol, que estava acima do bem e do mal. Tanto é que ele pegou uma punição muito forte de 2 anos e que agora ele retornou a ficar disponível da comissão técnica do Flamengo devido a um habeas corpus, né, que a equipe do Flamengo conseguiu. E esse caso agora mais recente, eu fiquei pensando várias situações ontem à noite, hoje pela manhã, mas eu quero dizer que o Antônio Manuel trouxe assim uma luz ao meu conhecimento para eu poder opinar, e eu concordo com você, Antônio Manuel. Eu cheguei à seguinte conclusão agora, enquanto você argumentava, que tudo foi de forma pensada, né? Porque não é possível que o empresário, por exemplo, do Gabigol, diante de uma situação que se tornou pública, não fosse alertar. Tipo assim, ô Gabigol, mesmo você estando em casa, não pega bem você colocar essa camisa do rival Corinthians, como bem esclareceu Antônio Manuel, principalmente do ponto de vista patrocínio, que há um conflito entre as duas agremiações. Então, quer dizer, houve aí um erro muito grande. Eu não posso entender que o empresário não fosse alertar o Gabigol. E outro detalhe, uma reunião na casa dele, né, onde ele convida as pessoas para participar de uma confraternização, não é possível que alguém coloque essa imagem de forma pública em rede social e que não consulte ele, o Gabigol. Tipo, Gabigol, olha, eu fotografei, você me autoriza a colocar essa imagem? E aí, claro, ele, o Gabigol, se tivesse a inteligência suficiente que pudesse prejudicá-lo nesse momento de negociação com o Flamengo, ele não iria autorizar. Então, eu concordo plenamente com você, Antônio Manuel. Acho que tudo foi de forma pensada. Talvez até, não estou afirmando, mas fico imaginando, talvez até do próprio empresário, tipo assim, vamos colocar gota d'água, porque o Flamengo não vai chegar nas cifras absurdas ou astronômicas, como o Antônio Manuel colocou. Eu imaginei aqui a distância dentro da minha cabeça com limites financeiros, que ele pudesse estar pedindo aí, como grande ídolo da torcida do Flamengo, que ele pudesse imaginar algo assim, tipo 2.800.000 de salário, coisa que me parece seria o salário do Tite, ou algo assim, no máximo 3 milhões
Aí o Antônio Manuel vem e me traz a informação de que ele estaria... Mas só um porém, viu, Fernando? Só um porém. Esse valor, Antônio Manuel Góes, 7,5 milhões, deve ser por ano, porque por euros daria quase 40 milhões de euros. Então, deve ser um valor... Porque 7 milhões e meio, a notícia que eu li, Júlio, 7 milhões e meio de euros. Ele está pedindo. Mas por ano, né? Porque nem aqui na Europa nenhum jogador recebe isso por mês. Claro, lógico. Por ano. Que multiplicando daria quase... Peraí, um minutinho. Eu vou esclarecer agora, acho que eu não expliquei bem. Esse valor... não, porque é o seguinte, me desculpe eu interferir aí, é só para dar números, né? Tá, o seguinte, o salário, eu nem sabia disso, o salário do Gabigol é R$1.600.000. Vamos dizer que eu não sei, que em carteira assinada, seja de 800 mil. Ele tem mais 800 mil de direito de imagem. Né? Direito de imagem. Então, 1.600.000. As pessoas falam assim, dos 2 milhões, sei que e tal. O salário do Tite é outra coisa, que o Tite é uma instituição, né, tal, o Flamengo acertou com ele, que eu não sei, realmente eu não tenho números certos. Há muita especulação, mas tudo bem, isso é outra questão. Mas tudo bem, mas o que ele pediu, sabe, Fernando e Júlio, foi a título de luvas, 7 milhões e meio de euros para renovar com o Flamengo. Aí quando eu disse, ele está lá em condição de barganhar para renovar alguma vantagem? A pergunta mas agora que o Fernando... Não, posto isso, Fernando, pode continuar, por favor, fique à vontade. Então eu imagino o seguinte, de repente, ele perde uma cifra muito acima da realidade, né? Justamente porque, eu estou tentando entender, Antônio Manuel, justamente porque, para não acontecer a renovação, ele cumpre o contrato que termina no final do ano, não é isso, Antônio Manuel? E aí ele fica livre da multa. E ele pode negociar a transferência, porque eu estou entendendo, diante de tudo que o Antônio Manuel nos trouxe, que ele não tem mais clima no elenco do Flamengo. Ele se sente, digamos, escanteado pelos próprios companheiros, sabe que não vai chegar no valor totalmente fora da realidade que ele gostaria poder buscar uma renovação com o Flamengo, e criando um conflito como esse agora da camisa, que fez com que a diretoria do Flamengo finalmente tomasse uma atitude para punir o jogador, porque a questão de poucos dias atrás, nós, inclusive, citamos aqui a diretoria do Flamengo, os companheiros e a própria comissão técnica recebeu o retorno dele, que estava, inclusive, afastado dos treinamentos, sob aplauso. Agora não. Agora a diretoria vem, tira o número da camisa mais importante do Flamengo, que é a camisa 10, e aplica uma multa de 10% nos vencimentos. Inclusive, Fernando, eu estava até comentando mais cedo com o Antônio Manuel Góes, né, em off, que pode parecer para poucos, isso não é nada não, gente. Para uma pessoa como o Gabigol, pela marra que ele tem, agora, quando o jogador é marrento, mas está jogando bem, aí ninguém critica nem nada, porque ele tem a gente de marrento, a torcida até gosta, né, faz um tipo, mas a partir do momento que ele passa a jogar, aliás, que ele passa a não jogar, né, e tudo isso a gente sabe devido à falta de profissionalismo dele, perdendo mais tempo na noite do que nos treinos, né? Além daquela, é bom lembrar, o Gabigol, junto a isso que Antônio Manuel Góes citou, esse histórico dele de problemas, Fernando, ele também deu uma entrevista ao Podpah, um desses conteúdos aí no YouTube, no final do ano passado, que ele deixou claro que ele falou, eu gosto muito do Corinthians, seria um prazer jogar lá um dia, quer dizer, já estava, né, já criou um clima ali totalmente desfavorável, deixando claro que ele queria, era uma pressão para o Flamengo renovar com ele, naqueles valores que ele queria. Aí logo depois, né, isso antes já tinha ocorrido, aquela questão, né, da final com o São Paulo,
Olha, gente, por mais que ele seja amigo do Dorival Júnior, foi um técnico que tem uma relação ótima com ele e tudo mais tal, mas no dia que o Flamengo perde, ele vai lá na coletiva de imprensa, né, do Dorival Júnior, abre a porta aí, beijinho e rindo. Pô, os jogadores ali, a torcida chateada com a derrota e tudo mais tal. Ou seja, o Gabigol, ele só dá mancada, gente. Só dá mancada, independente dele ter agora, ser claramente, como você citaram aí, uma forçação de barra. Aquele negócio, o tiro saiu pela culatra, porque eu mesmo agora estou acreditando fielmente que mesmo com todos os passapanos do senhor Marcos Braz, chegou no limite. O que Antônio Manuel Góes falou, Fernando, que de fato ele está realmente agora com o pé fora do Flamengo. Eu também acho, e tem mais. O Flamengo não é questão de ser o clube mais rico e tal. O Flamengo é diferente porque um clube tem uma torcida como a do Flamengo, como tem o Corinthians. Um fato desse já é suficiente para ele não ter ambiente. Primeiro, não tem ambiente com os jogadores. Não tem ambiente com a torcida. A torcida agora que todo mundo tem até aqueles gabizetes, né, que eram fãs do Gabigol, tem carteirinha, fã do Gabigol, né? Eu sou Gabigol, pronto. Já deixaram de lado isso. Ou seja, está tudo contra ele. Júnior, vê bem, o Gabigol, sabe o que ele fez? Foi o ato de extrema burrice, por quê? Em primeiro lugar, o único clube, vamos dizer, ele não fica no Flamengo, não hipótese. São Paulo, Palmeiras e Santos de São Paulo, claro que não vão querer Gabigol, ele já demonstrou. Já condição também. Lógico, né? Claro. Então, e o Corinthians está já nas tratativas para vender esse menino agora que apareceu lá, o Wesley, né? Wesley? Isso, não sei o nome dele. Hein? Pois ele mesmo, Wesley. Revelação. Já vai vender, sabe para quê? Vender pro mundo, gente. Vender para pagar as dívidas. Claro. O Corinthians não tem mínima condição de contratar. Aquela história lá no começo, do presidente assim que assumiu, foi pra galera, pra mandar a galera. O Corinthians não tem. O Corinthians deve 1 bilhão afora o dinheiro do estádio, que só é pago aliás, Antônio Góes, aliás, quando a gente for na nossa próxima edição, que vai lá nesse domingo, a gente vai falar sobre o Cássio, a gente vai citar essa questão também da direção, porque a direção do Corinthians, a gente não vai falar agora não, vamos deixar para falar na próxima edição, nesse domingo, né, vai falar sobre a saída do Cássio do Corinthians, sobre a SAF no Vasco, enfim. A gente vai abordar também essa direção do Corinthians, né, porque se estava ruim antes, agora está bem pior, com o tal do Melo, né, o tal do Melo que está afundando de vez o Corinthians. Não, Júlio, o diretor de futebol já saiu, foi demitido. Já saiu, pois é. A gente vai falar isso no domingo, na nossa edição, mais uma edição, né, do PB Desporto. Vamos abordar sobre a saída do Cássio, um outro, né, um ídolo também. Júlio, aproveitando que você me permitiu, que muita coisa que eu anotei aqui, mas também esquecendo, sobre os cartões, a história dos cartões, veja bem, só peço para ser mais rapidinho, tá? Sim, veja bem. Os afastamentos desde 2019 do Gabigol do jogo do Flamengo, ninguém reclamava, porque o Flamengo estava ganhando tudo, fazendo gol, ninguém reclamava. Mas cada vez que ele ficava fora por 3 cartões amarelos, era um prejuízo para o contrato de imagem para o Flamengo, que o contrato tinha com ele, ficava fora. Ficava fora do jogo, fora de ação. O que acontece? Dos 9 cartões vermelhos que ele tomou, todos eles, não houve digamos, ele agrediu o jogador, o adversário, não. Todos eles foram por desrespeito, ofensa ao árbitro. Sabe mais ainda, sabe o hábito dele? Ele ia no dia seguinte, à noite lá, tá bom, para redes sociais, para reclamar das expulsões e exigir da CBF uma providência enérgica. Ele estava sendo perseguido, Esse sujeito, ele não tem noção da vida. Agora eu pergunto o seguinte: olha, ele mora com o pai, com a mãe, a família dele. Onde é que está a família dele, o pai dele, para negar? Então o pai dele é um grandíssimo babaca. O cara que não é que vai mandar no dinheiro dele. Tem natação, né? Meu filho, olha, o seguinte, você está fazendo, senta aqui no meu colo, vou dizer a você está errado. Mas o Gabigol, Antônio Góes, ele tem todo jeito, tem todo, né, o estereótipo daquele sujeito que é mimadinho, foi mimado, né? Foi mimado e é mimado. O pai e a mãe devem mimar ele, Gabigol.
E com esse dinheiro todo na mão, não é? Tá me dando tudo que ele deu. Deu uma mansão. O pai e a mãe não estão nem aí. Pois é, a mansão de 13 milhões de reais. Com os detalhes que eu falei, gente, né? Então, bem, é o direito dele olha, e tal. Maravilha. Mas olha, então, para concluir. A questão da relação com os jogadores. O ano passado, no aniversário dele, em agosto, salvo engano, 19 ou 20 de agosto do ano passado, apenas 1/3 do elenco do Flamengo compareceu à festa dele. A pergunta, por que os outros não foram? Não é? Pega, se é uma irmandade, o Flamengo é irmandade. Está explicado. Está explicado com essa sua informação, porque que hoje Gabigol está sozinho. Olha, a frase mais certa hoje: Gabigol está sozinho no ninho. Essa é a definição perfeita para o Gabigol. Mas, gente, Fernando, alguma coisa mais para a gente fechar agora o nosso programa? Então, beleza, a gente vai fechar essa edição em que abordamos aí muito, né, sobre o Gabigol, colocando situações aí do passado, enfim, fatos que colaboraram e colaboram para que Gabigol, de fato, esteja com o pé fora do ninho do urubu, né? Vamos aí aguardar os próximos episódios e, é claro, comentar aqui no nosso canal PB do Esporte. A todos um abraço. Antes, convidando vocês para se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, nesse domingo tem mais uma edição do PB do Esporte. Vamos falar sobre a saída de Cássio do Corinthians e também a SAF no Vasco, toda essa situação aí envolvendo o Vasco da Gama, mais uma vez com Antônio Manuel Góes no Rio e Fernando César em Curitiba, Paraná. A todos um abraço e até a próxima.